O que nós precisamos nesta noite, Senhor, é da Tua presença. Sem a Tua presença, Pai, é em vão cantar, é em vão orar, é em vão estar aqui, é em vão, Senhor, levantar as mãos. É bom, se Tu não estiver, ó Deus, não adianta fazer nada, porque se torna rituais vazios. Precisamos que Tu esteja aqui conosco, que o Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração, que o Teu Espírito Santo convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, que o Teu Espírito Santo trate conosco, nos ajude a entender, a compreender, a ver nossa situação e voltarmos outra vez à Tua presença. Pai, é o que nós te pedimos. Sacuda a nossa vida, a nossa alma e o nosso espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sente aí em nome de Jesus, dando glória a Deus. O tema da mensagem hoje é quando falta pão na casa do pão. Quando falta pão na padaria. Quando não tem pão aonde tem que ter pão. O que acontece quando falta pão aonde tem que ter pão? Nós estamos falando de uma cidade, irmãos, chamada Belém. O interessante é que o nome Belém, do hebreu, quer dizer casa de pão. Em outras palavras, a palavra Belém significa padaria. Belém é pão, casa de pão. Fale comigo, Belém, casa de pão. Quando se fala de pão, nós sabemos muito bem aonde encontrar. Quando alguém fala assim, eu vou na padaria, você já sabe, ele vai comprar pão. Aquele pão da tarde, aquele pão fresquinho, que você passa pela manteiga e ela derrete assim, né? É uma delícia. Alguém gosta de um cafezinho preto, outro gosta de um pingado. Coisa boa, né? Um pãozinho pela manhã, um pãozinho na parte da tarde. Mas o que acontece quando você chega nessa padaria e pede pão? Tem cara de padaria, tem prateleira de padaria, até tem um padeiro lá. Tem caixa, tem açúcar, tem doce, tem sonho, tem coxinha, tem salgado. Aí você pergunta, tem pão? Aí ele fala, não tem pão. Vai sair quantos minutos? Sinto muito, já não tem mais pão nessa padaria. Tem o forno, tem as formas, tem o padeiro, tem alguns sacos por ali, tem um forno frio lá no fundo, mas não temos pão. O principal da padaria, a padaria pode vender coxinha, a padaria pode vender salgado, a padaria pode vender açúcar, a padaria pode vender sonho, a padaria pode vender alguns doces, mas o que movimenta a padaria é pão. A padaria pode ter leite, a padaria pode ter café, a padaria pode ter qualquer outra coisa, mas ninguém vai na padaria por isso. Quando se vai na padaria, o que chama a padaria, o anfitrião da padaria, é o pão. E quando não tem pão, aí tem um problema. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse relato de Ruth, meu amigo. Diz a palavra que tem uma família. E essa família é constituída de um pai, 2 filhos e uma esposa. De repente, começa a haver escassez em Belém. Não tem pão aonde tem que ter. Não tem pão aonde teria que ter pão. Quando a Bíblia fala de pão, irmão, e quando se diz a Bíblia que Belém era a casa do pão, não estava se referindo simplesmente a esse pão que é feito de trigo, que a gente é acostumado a comer pela manhã ou pela tarde, que nós chamamos de pão. Quando a Bíblia fala de pão, não está falando simplesmente de um pão, mas está falando de alimento de uma forma geral. Quando a Bíblia fala de pão, fala de óleo, fala de frutas, fala de legumes, fala de cereais, proteínas. Quando fala de pão, fala em todos os aspectos. Belém era considerada uma cidade frutífera, uma cidade que era como um celeiro, era um lugar que tinha bastante abundância de alimento. O interessante, irmãos, que o relato é o seguinte, que faltou pão na casa do pão. Não tinha pão. Como é que pode faltar pão aonde tem que se ter pão? E a gente lendo no livro de Juízes, anteriormente ao livro de
a gente vai ver que o povo de Israel não tinha reis, era dirigido por juízes, como Gideão, como Sansão, como outros juízes que foi se levantando para conduzir o povo. E diz a palavra que um dos problemas do povo de Israel é que eles falhavam contra Deus, pecavam contra Deus, não se arrependiam dos seus pecados. E a primeira coisa que acontece quando nós nos distanciamos de Deus e Deus sai do seu lugar devido na nossa vida, a primeira coisa que acontece é a escassez. Quem sabe a escassez não seja financeira, pode ser também, mas pode vir uma escassez de falta de paz, uma escassez de alegria, uma escassez de amor, uma escassez de descanso. Quantas pessoas que têm dinheiro, mas não conseguem dormir? Quantas pessoas que têm uma família bonita, mas não têm paz no coração? Quantas pessoas que têm muitas coisas, mas lhe falta o básico para que ele possa viver? Longe da presença de Deus, a escassez é real. E por que Belém, a casa do pão, faltou pão? Porque a palavra Belém significa a casa do pão. E o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele nasceu em Belém. E não tinha outro lugar melhor para Jesus nascer a não ser em Belém. Porque ele mesmo, nos seus relatos, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus não tinha que nascer em outro lugar a não ser em Belém. Jesus nasceu no lugar exato, Belém, casa do pão. Jesus é o pão da vida. O que aconteceu com Belém? O pão da vida não estava mais em Belém. Belém tinha cara de padaria. Belém era uma padaria. Tinha seu forno, tinha suas prateleiras, tinha ali, quem sabe, alguns sacos de trigo, mas o pão não tinha. Tinha um forno frio, porque a presença do pão da vida não estava ali. E quando a presença do pão da vida não está ali, as pessoas começam a ir buscar alimento aonde não se tem que buscar. E diz a palavra que essa família, olha, não tem alimento. O primeiro erro que eles cometeram, eles não queriam que sair de Belém. Eles tinham que arrepender-se dos seus pecados e trazer outra vez a presença do pão vivo para a sua casa. Qual foi o erro do pai? Vamos buscar alimento no mundo. E ele foi para Moab. O interessante é que Moab, irmão, era um país que foi construído através de um filho de um incesto. Quando Ló fugiu da terra de Sodoma e Gomorra, pela ordem daqueles anjos, e eles foram, a mulher dele olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, e as duas filhas foram com Ló para as montanhas. Chegando lá, as mulheres olharam, as filhas olharam e falaram assim: olha, irmã, nós não vamos conseguir ter linhagem, porque não tem homens. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: a mais velha fala: olha, eu vou embriagar o meu pai, e quando ele estiver ébrio, eu deito com ele, tenho relação sexual com ele e engravido dele. No outro dia a gente faz a mesma coisa, a gente embriaga o nosso pai, você deita com ele e também se engravida dele. E nesse incesto da filha mais velha, nasce Moab, que se tornou esse país. E Moab na Bíblia significa maldição, pecado, significa coisa ruim, coisa que não é boa, uma nação amaldiçoada. E onde eles foram buscar recurso, alimento no mundo. E o interessante, irmão, que no mundo tem alimento para a nossa carne. Se você quiser alimentar a sua carne, o melhor lugar é o mundo. Se você quiser alimentar as suas paixões e consciência, o melhor lugar para você alimentar as suas paixões e consciência é em Moab. Lá sim, lá você pode se prostituir, lá você pode mentir, lá você pode adulterar, lá você pode roubar, lá você pode fazer o que quiser, mas na casa do pão, em Belém, você não pode, porque aqui habita o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eles vão lá e vai para Moab, faz aliança com os moradores e começa a se alimentar dali. O problema, irmão, que Moab, para que ele te dê o alimento dele, ele cobra muito caro. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, é muito alto. As migalhas que o diabo tem para oferecer para você. Não aceite migalhas de Satanás. Não aceite as propostas do inimigo, porque ao final
Então o que Ele está querendo é a tua alma. Ele não está preocupado com você, Ele está preocupado com a tua alma. Ele oferece os manjares, Ele oferece os banquetes e fala: olha, todo mundo está desfrutando, todo mundo está vivendo a sua vida, mas quem disse que você é todo mundo? Quem disse que você é todo mundo? Quem disse que você é todo mundo? Você foi comprado, lavado pelo sangue precioso de Jesus. Você não faz parte do mundão, você faz parte da família de Deus, comprado por Jesus Cristo. Qual foi o preço da decisão desse homem? Foi a morte dele, dos seus 2 filhos. Deixa a viúva desamparada. Se hoje ser viúva é difícil, com todos os benefícios que o país dá, que o governo dá para uma viúva, aposentadoria, outras coisinhas mais. Agora imagina aquela época que não tinha direito nenhum. Uma mulher era considerada um objeto, e quando ela não dava a luz à filha, não servia para nada. Mulher era considerada como algo que gerava filho. Se não gera filho, é uma abençoada, não serve para nada. Agora está uma senhora já de idade, em Moabe, com 2 noras. Mas que coisa linda, irmão, que diz que lá em Moabe ela escuta algo interessante. Noemi está arrasada, perdeu o esposo, perdeu os filhos. A herança que eles tinham lá em Belém, pelo abandono do marido, outro tomou posse das terras deles. Ela pensa: não tenho nada aqui em Moabe e não tenho nada lá em Belém. E por que ela não tinha? Porque segundo a lei, para que as terras de alguém fossem restituídas, o irmão do esposo teria que casar com a viúva. Então o irmão do esposo resgataria as terras para ela, só que ela não tinha irmão de esposo. E também não tinha filhos, porque os filhos estavam mortos. Não tinha um resgatador para as terras de Noemi. Então ela estava com uma mão na frente e outra atrás, estava envergonhada, arrasada. É como aquele alguém que fala assim: eu vou para os Estados Unidos, eu vou para outro lugar do país para trabalhar, e eu vou voltar bem. E de repente ele volta com uma mão atrás e outra na frente, triste, doente, com problema. E você fala: o que você foi fazer naquele lugar? É exatamente essa situação de Noemi. Passando escassez em Moabe, e agora voltar para Belém. Não tinha promessa de emprego, não tinha promessa de resgate, não tinha promessa de melhoras, não tinha promessa de justiça para ela. Ela estava sozinha. Mas diz a palavra no versículo 6, que no meio desse caos de Noemi, ela ouve, ela escuta que Deus havia outra vez voltado a visitar Belém com pão. Ele escutou lá onde ela estava, que Deus outra vez tinha voltado a visitar Belém com pão. O que eu estou querendo dizer para vocês nesta noite, queridos? Que sem a presença de Deus nós não somos nada. Que sem a presença de Deus nós somos um barco à deriva. Que sem a presença de Deus nós não somos absolutamente nada. O mundo pode fazer alguma coisa sem Deus. O mundo pode conquistar sem Deus. O mundo pensa que pode conquistar e eles conquistam muitas coisas sem Deus. Mas nós não temos opção, porque o próprio Jesus Cristo falou assim para nós: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Sem mim somos um barco à deriva. Sem mim vocês são um céu sem estrela. Sem mim vocês são um rio sem água. Sem mim você é uma terra que não produz. Sem mim vocês são absolutamente nada. Mas em mim vocês são filhos. Em mim vocês são herdeiros. Em mim vocês têm bênção. Em mim vocês têm favor. Em mim vocês têm graça. Eu estava pensando um pouquinho e quero concluir essa mensagem, trazendo para os nossos dias atuais. Eu orando, dizendo: Senhor Jesus, eu estou cansado das minhas pregações. Eu estou cansado de pregadores. E antes que você jogue pedra em mim, deixa eu explicar. Eu falei: Senhor, eu não quero mais ficar pregando simplesmente. Eu quero que a tua presença atue no meio da igreja. Eu quero ser, Senhor, como tu fez com Pedro. Pedro vai na casa de Cornélio, começa a pregar, e não fala 5 minutos, o Espírito Santo cai sobre todos e todos são cheios do Espírito
humanos de nós, dizendo assim: se esse Deus que você serve é tão poderoso, por que não acontece aquilo que está escrito na Bíblia? E isso me vem à memória, o que diz lá no livro de Abacuque, no capítulo 3. Na versão anterior diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a faça notória. Faz outra vez, Senhor, aquilo que tu fez no passado. A NVI traz uma tradução moderna, inteligente, quando fala assim: Senhor, o que é dos teus grandes feitos, no qual os nossos pais nos falaram? Aonde está aquele Deus que abriu o mar? Aonde está aquele Deus que trouxe as pragas sobre o Egito? Aonde está aquele Deus que jorrou a água da rocha? Aonde está aquele Deus que era uma coluna de fogo durante a noite, protegendo o povo no deserto, e era uma coluna de nuvem protegendo do sol durante o dia? Aonde está aquele Deus que a roupa não se desgastou, nem o sapato se desgastou durante 40 anos? Cadê aquele Deus que manteve com o maná? Cadê aquele Deus que deu vitória para o povo? Cadê aquele Deus que parou o sol? Cadê aquele Deus que parou a terra? Cadê aquele Deus que deu vitória? Cadê aquele Deus que fez milagre? Aonde está? E o Espírito Santo me falou assim: o problema não é aonde eu estou. Eu sou o Senhor que estou presente em todos os lugares. E esse nome na Bíblia se chama Shekinah. Sabe o que era Shekinah? Shekinah era aquela luz acesa que estava em cima do propiciatório na arca, lá no fundo, no lugar santíssimo. Era a Shekinah de Deus. Mas a Shekinah do Senhor, ele está em todos os lugares, mas não significa que a glória do Senhor, que é o Kabod, esteja junto com a presença. O Senhor pode estar presente em todos os lugares, mas ele somente se manifesta a sua glória aonde o povo o honra, aonde o povo adora, aonde o povo serve, aonde o povo vive conforme a sua palavra. Sabe de uma coisa, irmão? O problema nosso é que nós nos acostumamos com padaria sem pão. A gente não se preocupa mais. A gente quer vir na igreja, ficar aí 1 horinha, 2 horinhas no culto, ir embora e continuar nossa vida medíocre lá fora. Se Deus está presente, não importa. Se houve língua estranha, amém. Se não houve, também não me interessa. Se houve milagre, salvação, amém. Se não houve também, tampouco. Se Jesus está presente, amém. Se Ele não está presente, tampouco me interessa. Quantas vezes, irmão, quantas vezes, não todas as vezes, Jesus está presente e nós não notamos que Ele está presente. A gente empurra Jesus e nem sauda Ele. Pisa no pé de Jesus, tira Jesus, sai da frente que eu tenho que ir embora. Nós nos acostumamos a ter cultos vazios. Entrar vazios e sair vazios da igreja. Entrar morto na igreja e sair morto da igreja. A gente não se preocupa se a presença está ou se não está. A gente nos acostumamos com rituais vazios. Tem uma canção sem querer cantar. Tem uns que vem na igreja e nem a boca abre para dar glória a Deus. Nós estamos nos comportando igualzinho Simão leproso. Convida Jesus para a casa dele. Jesus vai, ele não beija Jesus, ele não lava os pés de Jesus, ele não abraça Jesus, ele não coloca Jesus no lugar devido. Aí chega uma prostituta, não tinha uma casa, não tinha uma toalha, não tinha uma água, mas ela tinha um espírito de adoração. Era ela diante de Jesus, derrama lágrimas aos pés dele e seca com o seu cabelo. Ali estava o verdadeiro adorador. E quando o jovem estava cantando, ele estava dizendo: Senhor, por que o Senhor não foi embora da casa de Simão? O Senhor não foi bem aceito, o Senhor não foi beijado, o Senhor não foi abraçado, não lavaram os seus pés. Por que o Senhor não foi embora? E o Espírito Santo me disse: é porque ali tinha um adorador. Tem muitas igrejas que Jesus ainda não foi embora, porque ainda o Senhor mantém um adorador nela. Ainda tem alguém que prostra e adora. Ele não vem para o culto para ver a cor da roupa, ele não vem para o culto para ver a gravata, ele não vem para o culto para ver se canta bem ou se canta
trouxe porque eu quero voltar para a minha vida lá fora. E o Senhor está dizendo: eu continuo buscando verdadeiros adoradores. Eu continuo buscando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e verdade. Eu falei: Senhor, eu estou preocupado, Pai. Não tem salvação de almas, não tem cura de vidas, milagres não acontecem. Tem pessoas aqui e tem pessoas nesse caderninho que estamos orando há um ano e nada está acontecendo aparentemente. E o Senhor falou para mim assim: a presença está faltando, a glória está faltando, o fogo está faltando. Ensina a minha igreja a trazer outra vez a presença para dentro da sua casa. Não adianta vir aqui adorar se na tua casa tem música mundana, se na tua casa você está mentindo, se lá na tua casa você está se prostituindo, se lá no trabalho tem mentira, tem engano, tem feitiçaria, tem inveja. Não adianta ter cara de crente, roupa de crente, aparência de crente, canta como crente, levanta a mão como crente, se o dono da crente não está dentro dele. Parece crente, fala como crente, anda como crente, mas a presença já não está mais lá. E quando a presença não está mais lá, não tem milagres. Aleluia. E eu comecei a pedir perdão para Jesus, falar: Jesus, me perdoe. Porque muitas vezes queremos fazer a coisa de nossa maneira, não funciona. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, aí montamos estratégia, plano está legal, tem que montar estratégia e plano. Mas diz a palavra: os planos pertencem ao homem, mas a última palavra é do Senhor. Você pode fazer mil planos, mas quem assina embaixo é Jesus. Ele fala: esse plano não é meu, acabou, pode ser o melhor de todos os planos. Precisamos outra vez trazer a presença, porque quando a presença está, a notícia começa a correr pela Vila Tesouro, a notícia começa a correr por Valparaíba, a notícia começa a correr por Vila Esper, a notícia começa a correr lá para o Jardim Copacabana, Jardim Média, a notícia começa a correr por todo São José dos Campos. Olha, tem uma igreja lá na Rua dos Comerciantes 160, que um dia levou um pão. O pão por acaso se escasseou, mas nós estamos escutando novamente que Deus está salvando, que Deus está batizando no Espírito Santo, que tem jovens cheios do Espírito Santo lá, que tem irmãs cheias do Espírito Santo lá, que Deus está fazendo coisas novas, pessoas com câncer estão sendo curadas, pessoas presas de pecado estão sendo livres. Estamos escutando que outra vez Deus visitou a menina dos comerciantes 160 com pão fresco que desceu do céu. Essa igreja aqui foi uma padaria poderosa. Estava conversando com um irmão antigo que já não pertence a essa igreja lá em Catetuba, e ele falou para mim: Eliseu, nós começamos essa igreja do zero, numa garaginha, ele pregando. Quantas orações foram feitas, quantas lágrimas derramadas, nós orando, clamando para Deus salvar vidas. Hoje vocês estão num tempo aí bonito, mas teve muitas lágrimas derramadas, foram feitos muitos pães aqui nessa igreja, muitas vidas foram tocadas, você foi tocado, muitos foram tocados. Aí eu pergunto para você: o que está acontecendo conosco? Estamos conformados em ter uma bonita padaria, mas as pessoas não vêm na padaria por causa da beleza da padaria. As pessoas vêm na padaria por causa do pão que tem nela. Pergunto para você: onde está você? Está em Moab? Ou vamos voltar para Belém e clamar até que o Senhor volte outra vez a nos visitar com o pão? Para você, glória. Quantas vezes o Senhor quis operar, mas nós fechamos o coração. Quantas vezes o Senhor quis mudar situações, mas não pôde. Não porque Ele não possa fazer, nós não permitimos. E o Espírito Santo me levou àquele quadro, quando Jesus chegou em Nazaré, a sua cidade. Não que ele nasceu, mas a cidade que ele viveu toda a vida. E diz a palavra que Jesus não pôde fazer milagres. E sabe por que Jesus não pôde fazer milagres? Porque as pessoas queriam matar. Fechamos as portas para a presença de Deus. A igreja não sou
sobrevive por beleza. A igreja não sobrevive com um bom conjunto de louvor. Tudo isso é nobre, tudo isso é bom. A igreja não sobrevive com um pregador eloquente, com um pastor eloquente. A igreja sobrevive pela presença do Senhor. Se a presença do Senhor estiver aqui, pode subir um analfabeto que Deus faz milagre. Se a presença do Senhor está aqui, pode subir uma criança e Deus muda a vida de Naamã. Se a presença de Deus está aqui, não importa se você tem teologia, se você não tem. Se a presença do Senhor está, você levanta a mão e as pessoas são libertas. As pessoas são curadas. Que nessa noite nós possamos outra vez dizer: Senhor, volta outra vez. Volta, Belém. Que nós possamos outra vez voltar a aquecer os fornos, a preparar a massa e colocar no altar. Que dificuldade nós temos para orar, irmãos. Que dificuldade nós temos para estar na presença do Senhor. Qualquer coisa nos distrai. Passamos horas em frente do celular. Passamos horas diante de um jogo de futebol. Passamos horas falando dos outros. Passamos horas falando de um problema. Mas não conseguimos passar 5 minutos na presença do Senhor. Como é que Ele vai operar a nossa vida? Como é que Ele vai operar a nossa família? Quando não tem pão, tem escassez. E você volte outra vez a fazer um altar dentro da tua casa. Eu não estou falando de altar físico, de fazer um altar como de antigamente. Eu estou falando de formar um altar aí, um cantinho na tua casa. Esse aqui vai ser um cantinho da oração. Quantas vezes o Senhor visita a nossa casa e não pode nos abençoar? Quantas vezes o Senhor visita a nossa vida porque sempre que Jesus visitava alguém, milagre acontecia? Lembra quando Ele visitou a sogra de Pedro? A mulher estava para morrer em cima de uma cama com febre, o Senhor a curou. Lembra quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria? Fazia 4 dias que Lázaro estava morto, Ele ressuscitou. Lembra quando Jesus visitava a casa de alguém? Milagres aconteciam. Por que não está acontecendo nada na nossa casa? O que tem na nossa casa? É briga, é filho que não entende com o pai, é pai que não entende com o filho. São pecados de prostituição, pornografia, adultério, mentira, engano, lascívia, ódio, inveja, pensamentos iníquos, desejos carnais. Aí queremos dizer ainda que somos crentes. Estamos entristecendo o coração de Jesus Cristo, porque não sabemos perdoar, não sabemos amar, não sabemos ajudar. Eu que tenho direito, eu que tenho que receber, eu que tenho que ser, ninguém me vê, ninguém me entende, ninguém coloca as mãos nas minhas costas, ninguém me ajuda, e você está ajudando quem? O Espírito Santo nesta noite está tratando conosco, porque outra vez Ele quer nos visitar com pão. Mas alguém tem que consertar o altar. Alguém tem que jogar lenha sobre o altar. Alguém tem que jogar o animal em cima do altar. Alguém tem que rogar para fogo descer. Alguém tem que jogar água. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ou nós vamos continuar. Está entrando aí 2026. Nós vamos continuar assim. Não importa a presença de Jesus. Não importa se eu venho na igreja e não choro. Não importa se eu venho na igreja e não recebo nada. Não importa se eu venho na igreja e não sinto nenhum arrepio. Não importa. Importa sim. Volta outra vez, Senhor. Volta outra vez a visitar-nos, Senhor. Que nós possamos outra vez voltar a sentir o cheiro da rosa de Sarão. Que possamos voltar outra vez a sentir o cheiro do lírio dos vales. Coisa linda, levante-se, coloque-se de pé. O Senhor está dizendo: você não precisa ir de Belém. Eu vou embora porque eu já não vejo mais nada, não sinto mais nada. O Senhor está dizendo: não precisa ir embora. Ajude a acender o fogo de novo. Vamos amassar massa outra vez. E vamos dizer: Senhor, como o Abacuque falou, aviva a tua obra, Senhor Jesus. Faça notório no meio dos anos o que é dos teus grandes feitos, Senhor. E o Espírito Santo está dizendo: alguém precisa voltar a colocar azeite
céu, precisamos voltar outra vez, atrair a tua presença. Porque o mais importante de tudo é a presença de Jesus.